Imagine o dia que deveria ser o ponto alto da sua felicidade se transformar, em questão de segundos, em um pesadelo público e humilhante. Entre balões de tons pastéis e o carinho de amigos próximos, uma revelação inesperada ameaça destruir não apenas um casamento, mas o futuro de uma família que mal começou a ser formada. No entanto, nem tudo o que parece ser realmente é, e o instinto de uma mulher traída pode ser a arma mais afiada para desmascarar uma farsa meticulosamente montada. Esta é uma jornada sobre a dor da dúvida, o peso das aparências e a força necessária para buscar a verdade, quando todos ao seu redor já escolheram em quem acreditar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Vila Velha entrava pelas grandes janelas de vidro do salão de festas, refletindo o brilho do mar da Praia da Costa que se estendia logo ali na frente. Eu conseguia ouvir o som abafado das ondas batendo contra as rochas, um som que normalmente me acalmava, mas que naquele dia parecia acompanhar o ritmo acelerado do meu coração. Eu estava com 7 meses de gestação. Noah, meu pequeno milagre, chutava com força dentro de mim, como se sentisse a descarga de adrenalina e alegria que eu experimentava ao ver o salão decorado exatamente como eu planejei. Tudo era azul marinho, dourado e branco. O cheiro de docinhos de festa, brigadeiro gourmet e o perfume suave das flores de lis que espalhei pelas mesas criavam uma atmosfera de sonho. Eu, Lorena, finalmente estava vivendo o momento que achei que a infertilidade tinha me roubado para sempre. Ao meu lado, Murilo segurava minha mão com aquela firmeza que sempre me deu segurança. Ele estava impecável em sua camisa de linho clara, sorrindo para os convidados, aceitando os tapinhas nas costas e os parabéns por ser o novo papai da área. Murilo sempre foi o homem ideal aos olhos de todos na nossa bolha capixaba. Um engenheiro bem-sucedido, atencioso e o genro que minha mãe, Dona Odete, sempre quis. Aliás, minha sogra, Dona Estela, circulava pelo salão com uma taça de espumante na mão, ostentando um sorriso orgulhoso. Ela fazia questão de dizer a cada convidado que Noah teria os olhos da família dela. O clima era de celebração absoluta, de uma família perfeita prestes a aumentar. Você está linda, meu amor. Murilo sussurrou no meu ouvido, depositando um beijo carinhoso na minha têmpora. Esse vestido realçou ainda mais o seu brilho. Eu sou o homem mais sortudo desse Espírito Santo, sabia? Eu sorri, sentindo as bochechas esquentarem. O calor de Vila Velha era intenso, mas o ar-condicionado central do prédio mantinha tudo agradável. Eu me sentia completa, meus pés estavam inchados, o peso da barriga me cansava, mas nada disso importava. Eu olhava para as amigas do meu grupo de corrida, para os colegas de trabalho e para os primos que vieram do interior, todos ali por nós. No centro do salão, o bolo de 3 andares com o nome Noah, em letras douradas, parecia um troféu de uma batalha que vencemos juntos após 3 anos de tentativas frustradas e exames exaustivos. Foi por volta das 16 horas que o som da música ambiente, uma bossa nova suave, pareceu ser engolido por um silêncio súbito que começou perto da porta de entrada. Eu estava rindo de uma piada de um primo quando senti o corpo de Murilo enrijecer ao meu lado. Sua mão, que antes acariciava meu ombro, simplesmente travou. Eu segui o olhar dele e de todos os outros convidados. Uma mulher tinha acabado de entrar. Ela não estava com roupas de festa. Usava um vestido de malha simples, floral, que evidenciava uma barriga de gravidez quase tão proeminente quanto a minha. Seus cabelos estavam levemente desgrenhados e ela carregava uma expressão que misturava exaustão com uma determinação fria. Ela não caminhou em direção à mesa de presentes. Ela veio direto para o centro do salão, onde eu e Murilo estávamos. O som dos seus sapatos baixos no porcelanato parecia ecoar como batidas de um tambor fúnebre. O burburinho de conversas morreu completamente. Eu senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Olhei para Murilo, esperando que ele dissesse algo como, "Quem é essa?" ou "Houve algum engano?",
mas o rosto dele estava da cor do gesso. Ele não conseguia desviar os olhos daquela mulher. Murilo! A voz dela saiu trêmula, mas alta o suficiente para que todos ouvissem. Murilo, meu amor, o que você está fazendo aqui? Que palhaçada é essa de decoração com o nome de outra criança? O choque foi tão grande que eu senti minhas pernas fraquejarem. Murilo tentou balbuciar algo, mas as palavras não saíam. Ele parecia um peixe fora d'água, abrindo e fechando a boca sem emitir som algum. A mulher deu mais um passo à frente, ignorando minha presença como se eu fosse apenas parte da decoração azul e dourada. Ela olhou para a barriga dele, depois para a minha, e soltou uma risada amarga que cortou o salão como uma navalha. Eu não acredito nisso, ela disse, agora olhando diretamente para mim. Você é a tal Lorena, a amiga de trabalho, que ele disse que precisava ajudar hoje? Eu sou a Sabrina, e eu não sou apenas uma conhecida, eu sou a esposa dele. Nós moramos juntos há 2 anos no Rio de Janeiro, quando ele diz que viaja a trabalho toda semana. E esse filho que eu carrego, ele também é do Murilo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para a dona Estela, minha sogra, esperando que ela defendesse o filho, que dissesse que aquela mulher era louca. Mas, para minha surpresa, vi o copo de espumante tremer na mão dela. Meus amigos começaram a trocar olhares de pena e choque. Alguns pegaram os celulares, outros desviaram o rosto, constrangidos pela humilhação pública que estava se desenrolando. Sabrina tirou do bolso um celular e começou a mostrar fotos. Fotos de Murilo em uma sala de estar diferente da nossa. Fotos dele dormindo em uma cama que eu não reconhecia. Fotos dele beijando a barriga dela em um cenário que parecia ser a orla de Copacabana. Ele disse que você era instável. Lorena, disse que você o chantageava emocionalmente com essa gravidez que ele nem tinha certeza se era dele. Sabrina continuou, a voz agora carregada de veneno e triunfo. Mas eu cansei de ser a segunda. Eu cansei de ficar no Rio esperando ele voltar dessas reuniões de diretorias em Vitória. Se ele vai ser pai, ele vai ser pai do meu filho na nossa casa. Murilo finalmente recuperou um pouco da voz, mas o que saiu foi pior do que o silêncio. Sabrina, por favor, não aqui. A gente pode conversar lá fora. Lorena, eu posso explicar, não é o que parece. Ela está confusa. Confusa? Sabrina gritou, as lágrimas agora rolando pelo rosto. Eu tenho as chaves do seu apartamento no Rio. Eu tenho o registro da nossa união estável, Murilo. Você me prometeu que hoje terminaria tudo com essa mulher e voltaria para casa de vez para montarmos o quarto do nosso menino. Eu sentia como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. O cheiro dos docinhos agora me causava náuseas. Eu via as pessoas que eu amava me olhando como se eu fosse a vítima de uma tragédia anunciada. O Noah chutou de novo, e dessa vez doeu. Doeu porque a imagem do pai herói, do marido perfeito, estava se desintegrando diante de mim, peça por peça, no meio do meu chá de bebê, na frente de toda a sociedade de Vila Velha. Murilo tentou tocar meu braço, mas eu recuei como se ele fosse um leproso. A humilhação era física. Eu sentia o calor subir pelo meu pescoço, o suor frio brotando na testa. Sabrina parecia vitoriosa, exibindo sua dor e sua verdade, com uma convicção que estava arrastando todos para o lado dela. Até minha sogra se aproximou dela, com o rosto pálido, perguntando se aquilo era verdade. E Sabrina mostrou um exame de ultrassom com o nome de Murilo como acompanhante. Era o fim. Eu era a esposa enganada, a mulher que vivia uma mentira financiada por viagens fictícias. Eu respirei fundo. O ar parecia pesado, carregado de traição. Olhei para a barriga de Sabrina, depois para os olhos dela, que brilhavam com um misto de ódio e satisfação por ter destruído meu momento. Murilo continuava tentando me cercar, pedindo calma, dizendo que era tudo um mal-entendido terrível. Mas, então, em meio ao caos de vozes e julgamentos silenciosos, algo clicou na minha mente. Um detalhe, uma memória que eu guardava no fundo da alma, porque tinha sido o momento mais difícil da nossa jornada. Eu me afastei de Murilo e dei um passo à frente, ficando cara a cara com Sabrina. A sala inteira parou para ouvir o que a vítima diria. Eu não gritei. Minha voz saiu calma,
fria como o gelo que agora cobria meu coração. Sabrina, não é? Você diz que mora com ele há 2 anos. Diz que esse filho é dele e que ele acompanhou você em cada passo dessa jornada. Eu disse, mantendo meu olhar fixo no dela. Então, se você realmente é a mulher dele e sabe tudo sobre a vida de vocês, eu só tenho uma única pergunta para te fazer antes de decidir se acredito em você ou no meu marido. Sabrina estufou o peito, confiante, com o celular na mão, pronto para mostrar mais provas. Murilo parecia prestes a desmaiar. Os convidados prenderam a respiração. Pode perguntar o que quiser. Ela desafiou. Eu não tenho nada a esconder. Eu olhei para ela e fiz a pergunta que mudaria tudo. No mesmo instante, a cor sumiu completamente do rosto de Sabrina. Ela ficou tão pálida que parecia que ia desfalecer ali mesmo, entre os balões azuis do quarto de Noah. O silêncio que se instalou no salão de festas após a minha pergunta foi tão denso que eu podia ouvir o zumbido suave do sistema de climatização, tentando lutar contra o calor úmido de Vila Velha. Sabrina, que segundos antes parecia a dona da verdade, agora tinha os olhos arregalados, fixos nos meus. Suas mãos, que antes seguravam o celular com uma firmeza triunfante, começaram a tremer levemente. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. O triunfo que brilhava em seu olhar foi substituído por um pânico genuíno, o tipo de medo que só quem é pego em uma mentira monumental experimenta. Eu não entendi a pergunta, Zilorena. Ela gaguejou, tentando recuperar a postura. O que o hospital tem a ver com isso? O que importa é que o Murilo é o pai do meu filho. Eu dei um passo mais perto, ignorando o suor frio que escorria pelas minhas costas e o peso incômodo de Noah em meu ventre. Eu sentia uma clareza mental que nunca havia sentido. Antes, a dor da traição ainda estava lá latente, mas a necessidade de desmascarar aquela farsa era maior. É uma pergunta simples para uma esposa, Sabrina. Continuei, minha voz soando estranhamente calma para todos os convidados que nos cercavam. Se você mora com ele há 2 anos e engravidou naturalmente, como você diz, você deve saber o nome do hospital em Vitória, onde o Murilo passou pela cirurgia de vasectomia há 4 anos. E mais importante, você deve saber o nome do Dr. Arnaldo, o especialista em reprodução humana que realizou a nossa fertilização in vitro para que o Noah pudesse existir. Porque, veja bem, o Murilo é tecnicamente estéril. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Minha sogra, Dona Estela, soltou um arquejo audível e precisou se apoiar em uma das mesas decoradas, quase derrubando uma torre de bem-nascidos. Os olhares, que antes eram de julgamento e pena direcionados a mim, agora se voltaram como flechas para Murilo e Sabrina. Murilo, por sua vez, parecia querer sumir. Ele olhava para os próprios sapatos, a camisa de linho agora manchada de suor nas axilas e nas costas, perdendo toda a pose de engenheiro bem-sucedido e marido exemplar. Vasectomia. Sabrina repetiu a palavra como se fosse um idioma estrangeiro. Ela olhou para Murilo, buscando algum apoio, alguma negação, mas ele continuava em silêncio, acuado. Murilo, do que ela está falando? Você nunca me disse nada sobre cirurgia nenhuma. Você disse que a gente ia ter uma família. O problema, Sabrina, eu disse, sentindo uma pontada de satisfação amarga, é que você provavelmente pesquisou a vida do Murilo nas redes sociais, ou talvez alguém tenha te dado informações superficiais. Mas você não sabia do nosso segredo mais doloroso. Murilo fez a cirurgia logo após um trauma pessoal dele, antes mesmo de decidirmos tentar ter filhos. O Noah não foi um acidente e nem um milagre natural. Ele é fruto de ciência, de anos de tratamento e do último embrião congelado que tínhamos. Então, a menos que você tenha frequentado a mesma clínica de fertilidade que nós e tenha usado o material dele que estava sob contrato rigoroso, esse filho que você carrega não pode ser dele. A fachada de Sabrina começou a desmoronar de forma patética. Ela olhou ao redor, vendo os rostos de pessoas influentes da cidade, amigos de longa data e familiares que agora a encaravam com desprezo. Ela tentou uma última cartada, apontando o celular para o rosto de Murilo. Mas e as fotos? E as viagens? Murilo, fala alguma coisa. Diz para eles que você estava comigo no Rio.
Diz que você alugou aquele apartamento pra gente. Murilo finalmente levantou a cabeça. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de vergonha e fúria contida. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em anos, eu não reconheci o homem com quem eu dividia a cama. Havia uma obscuridade ali, uma fraqueza que eu tinha escolhido ignorar em nome da nossa família perfeita. Chega, Sabrina! Ele explodiu, sua voz ecoando nas paredes de vidro. Você não devia ter vindo aqui. Eu disse que ia resolver as coisas. Eu disse que te daria o dinheiro. Mas você tinha que fazer esse circo? O salão congelou novamente. Aquela frase foi a confissão que faltava. Ele não negou a esterilidade, nem negou a existência de Sabrina. Ele apenas confirmou que havia um acordo, uma transação, uma sujeira escondida sob o tapete da nossa vida em Vila Velha. Eu senti uma náusea violenta. Então era verdade. Talvez o filho não fosse dele, mas a traição. A traição era real e profunda. Dinheiro? Eu perguntei, sentindo as lágrimas finalmente queimarem meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Você estava pagando ela, Murilo? Para quê? Para manter uma vida dupla no Rio de Janeiro, enquanto eu passava por rodadas de hormônios e exames dolorosos aqui? Lorena, escuta. Ele tentou se aproximar, mas meu irmão, Felipe, que até então estava em choque, se colocou entre nós. Felipe era maior que Murilo, e a expressão em seu rosto era de puro ódio. Não encosta nela, seu desgraçado, Felipe rosnou. Você humilhou minha irmã na frente de todo mundo. Você mentiu para todos nós. Sabrina, percebendo que sua narrativa de esposa traída tinha falhado diante da prova biológica da infertilidade de Murilo, mudou de tática. Ela não parecia mais a mulher grávida e vulnerável. Seus olhos se estreitaram. Ela soltou uma risada ríspida, limpando o rosto com as costas da mão. Quer saber? Que se dane, ela disse, guardando o celular na bolsa. O Murilo é um frouxo mesmo. Ele me conheceu em um bar na Lapa e ficou deslumbrado. Ele adorava brincar de homem de família no Rio, longe dos olhos da mamãezinha e da esposa perfeita. Ele me deu esse apartamento. Sim, ele pagou minhas contas por 1 ano. E quando eu engravidei de um cara que realmente é homem, ele ficou apavorado de eu contar tudo e estragar a vidinha de comercial de margarina dele aqui no Espírito Santo. Ele prometeu que se eu ficasse quieta e sumisse depois que o bebê nascesse, ele me daria uma bolada. Ela olhou para Murilo com um desprezo que, naquele momento, eu compartilhava. Mas o dinheiro parou de cair na conta mês passado, não foi? Amor, você achou que podia me dar um calote só porque o seu filho oficial estava chegando? Eu vim aqui buscar o que é meu. E, pelo visto, acabei te fazendo um favor, Lorena. Agora você sabe quem é o lixo que está colocando a mão na sua barriga toda noite. Sabrina deu as costas e saiu do salão com a cabeça erguida, deixando para trás um rastro de destruição e o cheiro doce de um perfume barato que agora impregnava o ambiente. Os convidados começaram a se dispersar em grupos pequenos, sussurrando, alguns pegando suas bolsas para sair o mais rápido possível daquele cenário de horror. A festa tinha acabado. O azul marinho da decoração parecia agora a cor de um funeral. Eu olhei para o bolo. O nome Noah brilhava sob a luz do entardecer. Meu filho, o filho que eu tanto lutei para ter. Eu coloquei a mão sobre a barriga, sentindo um movimento brusco dele. Eu estava sozinha no centro do salão, com o homem que eu amava transformado em um estranho e uma multidão de testemunhas da minha queda. Murilo tentou falar comigo de novo, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Eu precisava de ar. O cheiro de brigadeiro e flores agora me sufocava. Eu caminhei até a varanda, olhando para o convento da Penha iluminado no alto do morro. A paz que aquele lugar transmitia parecia um insulto à guerra que acabava de estourar dentro de mim. Mas, enquanto eu olhava para o mar, uma força gelada começou a substituir o desespero. Murilo achava que o pior já tinha passado. Ele achava que a humilhação era o fim da história. Ele não perdia por esperar. Eu ia descobrir cada centavo que ele tinha desviado da nossa conta conjunta para aquela mulher. Eu ia descobrir cada mentira contada nas viagens para o Rio. E eu ia garantir que, quando Noah nascesse, ele não tivesse 1 grama de influência sobre a vida do meu filho. A vingança não seria um escândalo no chá de bebê. A vingança seria fria, legal e absoluta.
Virei-me para Murilo, que ainda estava parado no meio do salão vazio, parecendo pequeno. Murilo, eu disse, minha voz ecoando no vazio, saia desta casa, agora, e não se preocupe com as suas coisas. Eu mesma vou decidir o que fazer com elas. Lorena, você não pode fazer isso. O apartamento também é meu. Ele começou a protestar, mas eu o interrompi com um olhar que o fez calar a boca instantaneamente. O apartamento está no nome da minha família, Murilo. Você esqueceu desse detalhe no contrato de nupciais que meu pai te fez assinar? Eu dei um sorriso sem vida. A festa acabou. Para você, ela acabou para sempre. O silêncio que se seguiu à saída de Murilo e de todos os convidados era quase físico, uma massa densa que parecia comprimir as paredes do meu apartamento na Praia da Costa. O salão, que horas antes transbordava uma alegria coreografada, agora era um cenário de abandono. Balões azul marinho, antes flutuando orgulhosos, começavam a murchar e a cair lentamente no chão de porcelanato, fazendo um ruído plástico que me dava calafrios. O cheiro das flores de lis, antes fresco, agora parecia pesado e levemente adocicado demais, misturando-se ao odor de restos de comida e ao salitre que vinha do Sarassomaca que eu me sentei no sofá de veludo cinza, sentindo cada centímetro do meu corpo protestar. O Noah estava quieto, como se também tentasse processar o impacto do que acabara de acontecer. Felipe, meu irmão, foi o único que ficou. Ele circulava pelo ambiente com uma expressão sombria, recolhendo copos de cristal e garrafas vazias de espumante. O som do vidro batendo no lixo era seco, definitivo. Ele não tentava me consolar com palavras vazias. Ele me conhecia o suficiente para saber que, naquele momento, eu não queria carinho, eu queria justiça. Ele deixou o celular pessoal para trás na pressa. Lorena, Felipe disse, aproximando-se com o aparelho de Murilo na mão. Ele estava tão desnorteado que esqueceu na mesa dos doces. Você quer que eu o leve para o quarto ou... Deixa aqui, Felipe, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Deixa em cima, da mesa de centro. E por favor, me traga meu notebook e uma xícara de chá de capim-limão. Vai ser uma noite longa. Eu sabia que não teria paz se não visse com meus próprios olhos a extensão do abismo. Enquanto Felipe preparava o chá na cozinha, eu encarei o celular de Murilo. A senha era a data do nosso casamento, uma ironia cruel que me fez rir sem vontade. Ao desbloqueá-lo, o papel de parede ainda era uma foto nossa em um resort em Guarapari, sorrindo como se fôssemos o casal mais sólido do mundo. Entrei no aplicativo do banco. Como tínhamos conta conjunta, eu já sabia o saldo oficial, mas o que eu buscava eram os vazamentos. Foi ali, entre extratos de investimentos e pagamentos de rotina, que a podridão começou a emergir. Murilo vinha desviando valores consideráveis para uma conta em um banco digital que eu desconhecia. Transferências feitas sob a rubrica de consultoria técnica em que despesas de obra. Eram milhares de reais. Dinheiro que deveria estar no fundo de reserva para o futuro do Noah, sendo drenado mensalmente para sustentar a farsa no Rio de Janeiro. Vi comprovantes de Pix feitos para Sabrina, mas não apenas para ela. Vi pagamentos de aluguel de um flat no Leblon, jantares em restaurantes caros da Zona Sul carioca e faturas de cartão de crédito que listavam lojas de grife que ele nunca mencionou. A náusea voltou com força. Enquanto eu me desdobrava com as náuseas da gravidez e as dores nas costas em Vila Velha, ele estava vivendo uma vida de solteiro de luxo, usando o dinheiro que meu pai, o Dr. Augusto, tinha nos presenteado para ajudar no início da vida do bebê. O sentimento de ser uma tola era uma brasa ardente no meu peito. Mas, junto com a dor, veio uma clareza gelada. Eu não era apenas uma esposa traída. Eu era a administradora dos bens da família. E Murilo tinha cometido um erro fatal. Ele subestimou minha capacidade de ser implacável quando o que estava em jogo era o futuro do meu filho. Aqui está o chá, Lori. Felipe apareceu, colocando a xícara fumegante na minha frente. Ele olhou para a tela do celular e depois para o meu rosto. Você está pálida. O que você descobriu? Ele nos roubou, Felipe. Não foi só uma traição, carnal ou emocional. Ele usou a herança que o papai antecipou para sustentar aquela mulher, e sabe-se lá quem mais.
Ele achou que eu nunca olharia essas contas técnicas da empresa de engenharia dele, já que eu confiava no gerenciamento dele. Tomei um gole do chá, sentindo o calor descer pela garganta. O aroma do capim-limão me trouxe um pouco de foco. Ele esqueceu que o escritório de contabilidade que audita a empresa dele pertence ao meu padrinho. E ele esqueceu, principalmente, da cláusula de infidelidade e má-fé que incluímos no pacto antinupcial por insistência do papai. Na época, eu achei um absurdo. Achei que o papai estava sendo paranoico. Hoje, eu queria poder dar um abraço nele e dizer que ele tinha razão sobre cada instinto que teve em relação ao Murilo. Passei as horas seguintes documentando tudo. Cada print, cada transferência, cada data em que ele dizia estar em uma conferência em São Paulo, mas o GPS do celular o localizava em festas em Santa Teresa ou Búzios. O contraste era brutal. De um lado, mensagens minhas enviando fotos das roupinhas do Noah que eu acabara de comprar. Do outro, mensagens dele para Sabrina reclamando que a vida em Vitória era sufocante e que ele não via a hora de o escapar para a liberdade nos braços dela. Por volta das 3 da manhã, recebi uma notificação no meu próprio celular. Era uma mensagem de Dona Estela, minha sogra. Lorena, querida, meu filho está arrasado. Ele está aqui em casa chorando muito. Ele admite que errou, mas diz que foi um momento de fraqueza porque se sentia deixado de lado pela sua obsessão com a gravidez. Pense no Noah. Uma criança precisa de um pai. Não destrua sua família por causa de uma aventureira que só queria o dinheiro dele. Vamos conversar. Amanhã. Eu li a mensagem e senti uma vontade de gritar que ecoou no meu peito, mas me mantive em silêncio. A obsessão que ela mencionava eram as 3 cirurgias que fiz, os centenas de agulhadas de hormônio que tomei e as noites, em claro, rezando para que o embrião fixasse. Murilo nunca esteve presente emocionalmente nessas etapas, e agora eu entendia o porquê. Ele estava ocupado demais, sendo livre. E Dona Estela, que sempre se portou como uma matriarca da moral e dos bons costumes, estava tentando jogar a culpa em mim para proteger a reputação do filho perfeito. Digitei uma resposta curta e bloqueei o número dela imediatamente. Estela, o Murilo não é uma vítima e eu não sou uma tola. O Noah terá uma família, mas ela não incluirá traidores e cúmplices. Guarde o choro dele para o tribunal. Felipe, que tinha cochilado na poltrona ao lado, acordou com o som do meu celular sendo colocado na mesa. O que vamos fazer agora? Ele perguntou, esfregando os olhos. Amanhã cedo, vou ao cartório. Vou revogar todas as procurações que ele tem em meu nome e no nome da empresa. Depois, vou me encontrar com a doutora, Beatriz, a melhor advogada de família do estado. Eu quero o divórcio por culpa exclusiva dele, a exclusão dele de qualquer bem que venha da minha família e, principalmente, eu quero que ele pague cada centavo que desviou com juros e correção. Eu me levantei com dificuldade, sentindo o peso da barriga e a exaustão física me atingirem. Caminhei até a janela e olhei para a terceira ponte, que ligava Vila Velha à Vitória. As luzes da ponte refletiam na água escura como um colar de diamantes jogado ao mar. O mundo de Lorena, a esposa dedicada, tinha morrido naquela tarde entre balões azuis. Mas a Lorena, mãe e mulher de negócios, estava apenas começando a agir. Ele acha que a humilhação no chá de bebê foi o golpe final, eu disse para Felipe, enquanto sentia o Noah se mexer novamente. Mas ele não faz ideia de que eu sou capixaba, criada entre o mar e as montanhas. Eu sei esperar a maré baixar para ver o que sobrou no fundo. E o que eu vou encontrar vai enterrar a carreira e a reputação dele de uma forma que nenhuma Sabrina ou Dona Estela poderá salvar. Entrei no quarto que seria do Noah. Os móveis brancos, o papel de parede com nuvens, o berço que Murilo ajudou a montar fazendo juras de amor eterno. Tudo ali parecia contaminado. Mas eu sabia que, em breve, aquele seria um lugar de verdade, não de mentiras. Eu me deitei, mas antes de fechar os olhos, enviei um e-mail para a doutora Beatriz com o assunto: prioridade máxima, destruição patrimonial e moral de um adúltero. A vingança não seria rápida, mas seria cirúrgica. E eu começaria cortando a única coisa que Murilo realmente amava.
o seu acesso ao prestígio e ao dinheiro que ele nunca soube honrar. O sol da manhã de segunda-feira nasceu com uma luz crua, despida de qualquer filtro romântico. O céu de Vila Velha estava de um azul pálido, quase branco, e o calor já começava a subir do asfalto da Avenida Gil Veloso. Eu acordei antes do despertador, com uma sensação de peso que não era apenas do Noah em meu ventre, mas da responsabilidade de encerrar um ciclo que apodreceu diante dos meus olhos. O apartamento cheirava a produtos de limpeza pesados. Passei a madrugada ajudando Felipe a ensacar os balões murchos e a limpar os restos de uma celebração que nunca aconteceu de verdade. Cada estouro de um balão azul era como um pequeno tiro de libertação. O cheiro de lavanda e cloro agora substituía o perfume enjoativo das flores de lis. Às 9 horas da manhã, eu já estava estacionando meu carro no bairro Enseada do Suá, em Vitória. O centro financeiro da capital capixaba pulsava com executivos apressados e o som constante das buzinas. Eu olhei para o prédio espelhado onde funcionava o escritório da doctora Beatriz Valadares. O reflexo do convento da Penha nos vidros do edifício parecia uma ironia. A fé e a lei se encontrando no mesmo horizonte. Subi o elevador sentindo um frio na barriga, mas minhas mãos estavam firmes. Eu não era mais a Lorena que chorava escondida no banheiro por causa de um teste de gravidez negativo. Eu era a Lorena que estava prestes a retomar as rédeas da própria vida. A sala de doutora Beatriz exalava poder. Móveis de madeira maciça, uma vista deslumbrante para os navios que aguardavam para entrar no porto de Tubarão e o som abafado do ar-condicionado central. Beatriz me recebeu com um aperto de mão seco e um olhar de quem já tinha visto todas as faces da miséria humana disfarçadas de casamentos perfeitos. Ela abriu a pasta com os documentos que eu havia enviado por e-mail e os extratos que colhi do celular de Murilo. Lorena, o que temos aqui é um caso clássico de estelionato sentimental misturado com fraude patrimonial, Beatriz disse, ajeitando os óculos de aro fino. O pacto antenupcial que seu pai insistiu para que vocês assinassem é a sua maior arma. A cláusula de infidelidade comprovada e má-fé administrativa é claríssima. Murilo não apenas te traiu, ele usou recursos da sua empresa familiar para manter uma vida de luxo paralela. Isso configura quebra contratual grave. No Espírito Santo, os juízes de família têm sido cada vez mais rigorosos com casos de humilhação pública e violência psicológica, e o que ele fez no seu chá de bebê foi o ápice disso. Eu quero que ele sinta o peso de cada centavo que ele tirou do futuro do meu filho, Beatriz. Eu respondi, sentindo o Noah chutar com força, como se desse seu aval. Eu quero que os sócios dele na empresa de engenharia saibam exatamente para onde foi o dinheiro das consultorias que ele inventava. E eles saberão. Beatriz deu um sorriso gélido. Já preparei as notificações. Vamos entrar com uma medida cautelar de arrolamento de bens e bloqueio de contas hoje mesmo. Ele não vai conseguir vender nem um par de sapatos sem que o tribunal saiba. Saí do escritório, sentindo que a pressão no meu peito finalmente cedia. Mas o payoff final aconteceu 3 dias depois. Eu estava em casa, tentando organizar o enxoval do Noah, quando o interfone tocou. Era o seu Jorge, o porteiro, avisando que Murilo estava lá, embaixo e queria subir para pegar suas roupas. Eu instruí o seu Jorge a não deixá-lo subir. Em vez disso, pedi que Felipe descesse com as 10 sacolas de lixo pretas que eu havia preparado. Eu observei tudo da varanda, escondida atrás das cortinas. Vi o carro de Murilo estacionar de forma desleixada. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. A barba estava por fazer e a camisa de linho que ele tanto gostava estava amassada. Felipe colocou as sacolas no chão da calçada, uma a uma. Quando Murilo tentou protestar, meu irmão apenas entregou a ele uma cópia da notificação judicial de distanciamento e o bloqueio de acesso ao edifício. Vi Murilo abrir uma das sacolas e encontrar não apenas suas roupas, mas também os troféus de engenharia, seus perfumes caros e até o porta-retratos que ficava no seu escritório, agora com a foto rasgada. A humilhação que ele tentou me impor estava voltando para ele em doses cavalares.
Enquanto ele tentava enfiar as sacolas de lixo no porta-malas, sob o olhar curioso dos vizinhos e dos passantes na orla da Praia da Costa, o telefone dele começou a tocar incessantemente. Eu sabia o que era. O escritório de contabilidade do meu padrinho havia acabado de enviar o relatório da auditoria para os sócios da construtora dele. Naquele momento, ele não estava perdendo apenas uma esposa. Ele estava perdendo sua reputação, sua carreira e sua rede de apoio. Sabrina, como eu imaginei, já o havia bloqueado em todas as redes sociais assim que percebeu que a fonte de dinheiro havia secado e que ele seria processado. Os meses seguintes foram de uma calma produtiva. O divórcio saiu mais rápido do que o esperado. Diante das provas esmagadoras, Murilo aceitou todos os meus termos para evitar que o caso fosse parar nas manchetes dos jornais locais, embora o estrago na elite de Vitória já estivesse feito. Ele teve que devolver cada centavo desviado, vendendo seu carro de luxo e sua parte na sociedade da empresa para quitar a dívida comigo e com os sócios. Ele se mudou para um kitnet pequeno no centro, longe do glamour que ele tanto prezava. Noah nasceu em uma tarde chuvosa de agosto. O som da chuva batendo nas janelas do hospital era como uma canção de ninar. Quando o colocaram em meus braços, olhei para aqueles olhos curiosos e senti uma paz que nunca havia experimentado com Murilo. Meu filho era o resultado de uma luta, de uma vontade imensa de ser feliz e, acima de tudo, da verdade. Ele não carregaria o peso das mentiras do pai. Hoje, um ano depois, estou sentada em um quiosque na curva da Jurema, sentindo a brisa do mar bater no meu rosto. O Noah brinca na areia com Felipe, rindo das ondas que molham seus pezinhos. Eu olho para o horizonte e vejo os navios entrando no porto, um fluxo contínuo de chegadas e partidas. A vida seguiu. Eu abri meu próprio escritório de consultoria e descobri que sou muito melhor em negócios do que jamais fui como esposa troféu. Às vezes, recebo notícias de que Murilo tenta se reerguer, trabalhando como autônomo em obras menores, longe dos grandes contratos. Dona Estela nunca mais me ligou. A vergonha de ter um filho desmascarado foi demais para sua pose de alta sociedade. Eu não guardo ódio, pois o ódio exige uma energia que eu prefiro gastar ensinando o Noah a ser um homem de caráter. Eu tomo um gole de água de coco gelada e sorrio. A vingança não foi o barulho que fiz no chá de bebê, nem o dinheiro que recuperei no tribunal. A verdadeira vingança é a minha felicidade plena, a minha liberdade de olhar no espelho e saber que não preciso de mentiras para sustentar o meu mundo. O mar do Espírito Santo continua lá, imenso e profundo, lembrando-me de que, não importa o tamanho da tempestade, o sol sempre volta a iluminar a areia para quem tem coragem de enfrentar a maré. Eu venci, e o prêmio está ali, correndo pela areia com um sorriso que ilumina toda a minha existência.